O pontificado de João Paulo II, como a gente tem observado, trouxe mudanças significativas enquanto projetos teológicos para serem desenvolvidos no âmbito do catolicismo e, no particular, do catolicismo brasileiro. Nós vamos observar uma preocupação muito grande por parte desse Papa, que gozou de enorme prestígio junto à mídia mundial, mas nós vamos ver uma preocupação com ele impondo censuras, votos de silêncio a todo um conjunto de intelectuais católicos, principalmente os teólogos católicos, que estavam comprometidos com um outro projeto teológico, que era aquele de trazer para o centro das discussões, né, os mais desvalidos, os mais esquecidos, os pobres do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista material. Então, João Paulo II retoma, na minha percepção, retoma um velho olhar, um olhar já cansado de Igreja Católica e as suas prioridades. Quer dizer, João Paulo II entende que para renovar as bases da Igreja era necessário criar mecanismos, criar toda uma série de reflexões, não é, que culminassem numa retomada de esperança, numa retomada de crescimento, não é, do rebanho católico. Então, a Jornada Mundial da Juventude, que em primeiro lugar ocorreu na Espanha, faz parte desse movimento. É um projeto de evangelização centrado nos jovens católicos do mundo inteiro, onde, em determinados momentos, tempos e espaços específicos, esses jovens se reúnem para celebrar a sua fé. Então, inegavelmente, não é, nós observamos um exercício de força, uma forma de mostrar uma Igreja Católica pungente, fortalecida, renovada, com tantos rostos jovens, não é, advindos do mundo inteiro e reunidos num só lugar. Observamos também uma clara preocupação, não é, de fazer com que o Evangelho de Jesus chegue aos jovens e esses jovens garantam o futuro da Igreja. Quanto, não é, qualquer reflexão para além disso, aí as coisas começam, de alguma forma, a ficar, na minha percepção também, esvaziadas. Por quê? Porque essa fé, não é, todo esse envolvimento evangélico, culmina no indivíduo, na ação desse indivíduo, não é, de uma melhor reflexão desse indivíduo para com a divindade, seja ela Deus ou Jesus. Esse é o problema e talvez um grande contraponto entre a atual prática teológica, que nós vemos ser criada com João Paulo II, amplamente desenvolvida com Bento XVI e também com o atual Papa, o Francisco. Quer dizer, né, se antes nós tínhamos uma igreja que caminhava em conjunto, o povo de Deus, ricos e pobres, andando, né, em busca de um pró comum, de uma sociedade mais justa, agora a ênfase é outra, é o indivíduo. É o indivíduo que tem que buscar esse bem-estar, é o indivíduo que tem que buscar, com a força de Deus, não é, condições para ver a sua vida transformada. De alguma maneira, o catolicismo busca, não é, nivelar-se com as propostas teológicas, principalmente vitoriosas, não é, do pentecostalismo e do neopentecostalismo. Isso é, onde a ênfase também se dá no indivíduo. Mas nenhuma igreja vive por si só. Essas igrejas são estruturas envolvidas no mundo. Portanto, elas dialogam intensamente com o capitalismo, um sistema econômico que é muito maior do que elas, que as envolve. Quer dizer, a proposta de se individualizar, de caracterizar uma teologia no indivíduo, também é a mesma proposta que nós encontramos quando estamos fora do ambiente da igreja, não é?
o sistema capitalista enfatiza a você criar condições, a você buscar caminhos para a sua prosperidade, para o seu bem-estar. Se o outro indivíduo não conseguiu, bom, de alguma maneira, fica lá, não é, a esperança de que você, no ambiente da igreja, contribua para que, solidariamente, aquele indivíduo passe a ter o mínimo para sobreviver. A Igreja Católica, a partir do pontificado de João Paulo II em diante, incluindo aí o de Bento XVI e do Papa Francisco, ao apostar na Jornada Mundial da Juventude, ao apostar, não é, nessa reunião de jovens católicos para celebrar a sua fé, alinhou, não é, a sua mensagem prosélita, alinhou o seu programa evangélico, a sua proposta teológica, não é, a uma proposta que hoje é consenso, é senso comum, faz parte de um campo muito maior do que o próprio catolicismo, que é o ambiente das igrejas cristãs, que cada vez mais apostam na individualidade, no indivíduo, nesse bem-estar, né, esquecendo todo um campo maior, que são, né, programas, né, que a gente pode até encontrar respaldo nos evangelhos de Jesus, programas que venham questionar, né, as mazelas dos sistemas econômicos, pelo menos os que estão aí hoje em dia.